Começando mais um episódio do nosso podcast, que coisa boa que você acessou o nosso canal, se é a primeira vez que você aparece por aqui. Vamos lá, pessoal, só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se e para ficar por dentro de todas as novidades, não deixe também de ativar o sininho. Conteúdo novo que eu posto aqui no canal, você já recebe na hora a notificação no seu celular. Se é a primeira vez que você está aparecendo por aqui, vamos indicar, vamos compartilhar, vamos mandar esse link aí para que mais pessoas possam conhecer o nosso canal. E se você prefere nos ouvir, estamos disponíveis também no Spotify. Siga lá, @Mateus Pissolati, o pessoal que gosta aí de conferir o nosso conteúdo enquanto está malhando na academia, no trânsito, tem uma galera que vai dando feedback aí pra gente. Não deixe também de nos acessar por lá. Essa 11ª temporada do nosso podcast está sendo toda gravada aqui no Espaço Tropê, que é um ambiente novo na nossa cidade, voltado aí para eventos corporativos de até 50 pessoas. Então você pode fazer o seu workshop, pode fazer seu encontro, pode fazer o seu evento. É um ambiente climatizado, com tecnologia, com segurança, estacionamento também exclusivo, vale muito a pena. Você pode fazer um orçamento aí sem compromisso pelo telefone WhatsApp 359-9202-8888. Fica aqui na Rua Machado, número 120, no Jardim Andere. Siga também no Instagram, acompanhe as postagens e novidades em @tropevga, Tropê, onde o meio é a chegada. E agora, começando o nosso episódio de hoje, estamos recebendo aqui a consultora ambiental e empresarial, é a Karina Ferreira. Bem-vinda, coisa boa recebê-la aqui. Estou muito feliz, viu, com a sua presença. Obrigada, Matheus. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que é sempre bom compartilhar ideias, né? E o convite foi, assim, de grande valia. Nós ficamos muito felizes pelo convite. Então, assim, hoje eu acho que vai ser uma conversa muito boa, né? Acho que vai dar para agregar bastante, vai dar para tirar bastante informação. Sim, com certeza. E aqui, eu sempre gosto de começar o nosso podcast mergulhando nas memórias. Sim. Lê lá no que você tem guardadinho aí da infância, da adolescência, porque o nosso público gosta de conhecer primeiro a pessoa, depois o profissional. Então, eu gostaria da gente mergulhar aí o que você traz de memórias da sua infância, da sua adolescência, onde já existiu uma consultora ali. Aonde já existia uma consultora. Matheus, eu sou de Campanha, sou natural de Campanha, aqui de Minas. E eu morava na zona rural. É um vilarejozinho que chamava Serrinha. Eu vim de uma família muito humilde. Então, assim, a minha infância teve várias dificuldades até para estudar, né? Tinha uma escolinha que a gente pegava uma Kombi e aí demorava, acho que 40 minutos, 50 minutos até chegar. Depois a gente passou a estudar na cidade, que assim a gente chamava, né? Sim. A partir do primeiro ano. E aí a gente pegava um ônibus, que eram 3 horas. Então tinha todo um circuito. 3 para ir, 3 para voltar? Nossa! A gente saía de casa... Passava mais tempo no ônibus do que estudando. A gente saía 4h30 da manhã de casa, Puxa a pé. vida, hein? E o meu pai levava eu e a minha irmã. Era as duas mãozinhas dadas, assim, porque era muito escuro, né, ainda. Carregando as mochilas. Carregando as mochilas. E eu ia no ônibus dormindo, total, porque não tinha como, né? Eu já chegava na escola, assim, toda amassada, eu já chegava assim, gente, não, eu acho que eu tô com mais sono. Nossa, mas que sacrifício, hein? Muito sacrifício. Eu acho que, assim, Isso foi o quê? Ensino fundamental e médio? Foi até o final do ensino fundamental. Eu falo que a minha família, ela sempre foi minha base de tudo, porque a minha família foi muito humilde, né? E a gente veio trabalhando muito. Mas era unida. Na minha casa tinha muitos princípios, tinha base familiar. Então, dentro dessa base familiar, o meu pai com a minha mãe fazia tudo que podia, assim, por mim, pela minha irmã. Então era... Tipo, desprendimento, né, pra ajudar. Nossa, era tudo, assim, tem que ir pra escola? Tem que ir pra escola. Não quero ir. Não, você vai, você precisa estudar, você precisa ser diferente. Ser alguém na vida, como se diz. E aí a minha mãe, eu brinco com a minha mãe, ela nos montou para dar certo, né? Que ela falava, não, Karina, você vai estudar, você vai ter um futuro, você vai lutar pelos seus objetivos, e eu e seu pai, nós vamos estar aqui por você sempre, sempre pra tudo. Então, assim, ter
ter uma família unida, eu acho que valeu mais do que qualquer dinheiro. Porque na minha casa tinha humildade, mas tinha felicidade em conjunta e foi sempre todo mundo feliz. Meu pai com a minha mãe deixava sempre tudo muito leve. Eu lembro numa época, eu acho que eu tinha 10 anos, o meu pai tentou fazer uma plantação de batata. E aí ele perdeu. E assim, ficou no zero, né? Tudo que ele tinha, ele tentou investir. E aí a gente passou de verdade, acho que uns 8 meses, comendo tudo de batata. E a minha mãe transformava aquilo em alegria. Já que é o que tinha, vamos fazer da melhor forma possível. E aí ela fazia sopa de batata, e fazia batata assada, e aí completava com essas coisinhas de roça. E até o meu gosto, ele é muito voltado, assim... Você ainda é fã de batata? Adoro batata. E eu não gosto de batata industrializada. Eu gosto daquela batata raiz, caseira. Exato, franguinho caipira, delícia, sabe? né? Não é gostoso demais? Essa vida simples tem muita riqueza, né? E não é todo mundo que sabe enxergar isso, né? Exatamente. Eu falo que foi repleta de felicidade, porque foi com muito amor, com muita luta. E aí... Eles eram pequenos produtores rurais já? Eram para pequenos... subsistência ou vendia também? Não, para subsistência. Então, assim, e aí no segundo ano veio um programa para casas. Então, meu pai conseguiu comprar uma casa financiada e falou, não, vocês vão agora, a gente vai morar na cidade. Ah, entendi. E aí, ele ia a pé pra roça. Ele continuou trabalhando lá, mas vocês morando na cidade, entendi. No terceiro ano, eu pleiteei uma bolsa de estudo numa escola particular da minha cidade. No terceiro do médio. Isso. E aí, eu consegui. Aí, essa assim, eu acho que foi o ponto-chave de virada que a minha mãe me ensinou muito. Chegou no final do primeiro período, eu falei assim, gente, eu não vou conseguir acompanhar esse ensino, porque era muito distante de mim. Ainda você sentiu mesmo muita diferença? Eu senti muita diferença. E aí... Tipo, os colegas mais evoluídos, né? Muito mais, assim. Eu me sentia totalmente perdida na base ali da educação, por mais que eu tentasse. E aí a minha mãe virou pra mim, eu falei assim, mãe, eu vou desistir. Ela falou assim, não, você nunca vai desistir, porque se você desistir hoje... você vai desistir de tudo na sua vida. Então, se você reprovar 10 vezes, por 10 vezes você vai continuar lá, até você passar. Porque fiel no pouco, fiel no muito, vamos dizer assim. Ela falou assim, você vai... ela falou assim, Karina, hoje começa a sua maturidade de aprender a não desistir de nada na sua vida. E aquilo me marcou muito, porque ela realmente não desistiu junto comigo. Ela estudava toda noite junto comigo, até meia-noite, eu lembro certinho. Quando foi final... Tipo, pegou na mão mesmo pra te ajudar. Pegou na mão pra me ajudar. E aí, no final do terceiro ano, eu já estava melhor. E eu falei assim, não, eu quero ir pra uma faculdade federal. Aí todo mundo falou assim, não, Karina, mas aí não dá, é muito pra você. Uma faculdade federal, você tá sonhando demais. Eu falei assim, não, mas eu vou fazer vestibular em todas. Porque na minha época ainda era vestibular. Tinha o Enem, mas tinha o vestibular. E aí eu idealizei, Ouro Preto, IF, UFOP, eu gostei muito. Eu via nos computadores, ainda era aqueles computadores antigos. E aí eu só podia acessar na escola, porque eu não tinha em casa, né? Que fala de tubo, né? De tubo. Nem sei se a televisão era de tubo, mas enfim, adaptamos computador de tubo. Aquele computador. E eu falei assim, gente, eu quero muito. É essa escola que eu quero ir. Eu fiz o vestibular e todo mundo falou assim, Karina. Mas você fez pra qual curso? Aí eu fiz pra gestão ambiental. Foi meu primeiro curso. Mas você acha que teve influência de você ter morado no campo? Foi, eu me senti conectada. Então eu falei assim, eu quero fazer algo na época, né? Pra ajudar. E eu falei assim, não, mas agronomia? Não, eu quero fazer parte de todo o ambiente. Então eu quero fazer algo voltado para a área ambiental. Só para eu entender, e talvez quem está assistindo também, o que uma pessoa que faz gestão ambiental faz na prática? Só para a gente entender, tá? Sim. Formando em gestão ambiental. Sim. Como que acontece essa gestão? Essa gestão. O que nós fazemos? Nós fazemos desde a retrospectiva da empresa até a viabilidade. Até o processo... analisar terreno. Exatamente, analisar. Entendi. Então, assim, nós analisamos desde não só terrenos, mas principalmente indústrias, empresas, fazendas. Se elas são sustentáveis, essas questões Se também. ela tem viabilidade, vai muito além, Matheus. É muito interessante falar. Por isso que eu perguntei, porque eu não sei. E assim como
quem está assistindo pode não saber também. Exato. Então já vai aprender com Karina aqui no podcast. Vai. É interessante porque nós temos um órgão legislador, né, que é a FEAM hoje, e dentro da FEAM nós temos a URGA, que é dentro dos recursos hídricos, nós temos o IEF, que é dentro de toda a parte de florestamento, intervenção ambiental. A intervenção é quando eu quero pegar um pequeno fragmento ou corte de árvores isoladas e retirar. Então, eu preciso fazer um estudo de bioma, fauna, flora. E tudo tem que ser autorizado também, né? Uhum. Então, é nisso que o engenheiro e o gestor entram. Então, eu entro dentro dessa viabilidade. Então, por exemplo... Você faz esse estudo, vamos dizer assim. Esse estudo e a autorização. Porque, de repente, Matheus, vamos imaginar que você vai comprar uma fazenda. A legislação, ela fala que quando eu compro um empreendimento, eu compro o empreendimento e todos os encargos desse empreendimento. O que são todos os encargos do empreendimento? É quando eu tô pegando toda a sua responsabilidade, eu tô pegando toda a responsabilidade e passando para você. Entendi. Entendeu? Se eu comprei, eu levo tudo. Leva tudo. Inclusive as responsabilidades. Inclusive as responsabilidades. E aí, você, às vezes, está comprando uma área onde já teve auto de infração. Então, aquela área já está penalizada, às vezes a área já se encontra embargada, às vezes nós temos os 20% de reserva legal dentro daquela fazenda, mas nós temos, para além daqueles 20% de reserva legal, mais um pequeno fragmento que pode ser utilizado para o produtor, mas que, sem autorização, ele é multado. Então, assim, é o que eu falo, a área ambiental, ela é muito ampla, vai muito além. Quando a gente leva para o ramo empresarial, por exemplo, que aí já muda... Que é o que você trabalha hoje. Exato. E faz essa consultoria. Um pilar, vamos dizer assim, um pilar, dos seus trabalhos. Nós temos que ver se a empresa, por exemplo, vamos colocar uma empresa do ramo... de farmácia, que hoje é o mais forte. Então, nós temos os MTRs, que são o Manifesto de Transporte de Resíduo para levar esse medicamento. Nós temos a estrutura adequada, então nós temos um licenciamento adequado para isso. Hoje, a legislação de Minas Gerais, ela se rege pela DN 217. Então, assim, vai de A a G, né? Então, assim, é muito setor... E é muita licença diferente também, específica. Nós temos os isentos, mas é uma pequena parcela que é isenta. Hoje nós temos como a maioria das empresas, são 77% das empresas hoje são licenciáveis dentro de Minas Gerais. Então, dá para fazer muito trabalho e a gestão, ela precisa ser feita, né? Por conta de, principalmente quando chega na conta, né? Por conta de fiscalização. Porque a fiscalização em Minas, ela é muito ativa. Então, assim, não Deu é só... bobeira, pegou. Não é só em zona rural. É indústria, empresa, do pequeno ao grande, né? E você ajuda nessa orientação para que as pessoas não... Exato. Percam dinheiro ou estejam ilegais, vamos dizer assim. Exato, não sejam embargadas, impedidas de poder funcionar o empreendimento, porque muitas vezes é isso que acontece. Por falta de licenças ambientais, muitas empresas hoje não podem funcionar, chega muito no nosso escritório, casos assim de desembargo, então, enfim... eu acho que é uma infinidade de coisas. Tem a parte gostosa, né, da gestão ambiental, que é a parte de educação ambiental. A gente trabalha em algumas prefeituras com a parte de educação para as crianças. Ah, que legal. É muito legal. Aí fica mais leve, mais suave. Fica gostoso. Os pequeninos lá, né? Eu gosto muito, assim, acho que criança, eu tenho uma caída, né, assim, uma recaidinha, porque é muito fofo ensinar desde a infância o movimento que a criança pode fazer e o que ela pode ser. E eu levo pautas assim, além, a gente brinca, né? Além de plantar uma árvore, que é importante. Que é super simbólico, né? Para criança, né? Mas muito além disso, a gente começa a agregar valores para essa criança, o que é uma pauta muito importante, porque a criança começa a ter visão. Então a gente leva no empreendedorismo, porque a gente tem que pensar que meio ambiente é tudo.
é toda a gestão de pessoas e meio que a gente se encontra. Então, assim, quando eu posso levar isso para uma criança ou para um adolescente, para um jovem ali, né, de 20, 19 anos, é tão gostoso essa troca, até os meninos de faculdade. A gente tem um programa onde a gente conversa muito com o pessoal que está ingressando do ensino médio para a faculdade. E é tão bom participar dessa transição e poder falar, tipo, conta comigo, se quiser conversar, eu tô aqui, e poder auxiliar em alguma coisa e saber que, assim, é difícil, mas luta, com muito trabalho, Sim. com muita força, com muito foco, tem como. É difícil, é difícil. Eu sempre uso uma frase na consultoria que é assim, não é que tudo dá certo o tempo todo, eu vou fazer tudo dar certo, até dar certo. Então, assim, todos os dias eu acordo Perfeito. me propondo a dar certo, e não é que o dia todo vai ser lindo e cheio de flores. É impossível isso, praticamente. É impossível. Mas eu tô disposta a fazer até dar certo. Eu não descanso enquanto não der certo. Então, acho que, assim, são diferenciais. E quando você pode compartilhar, que é muito gostoso, né? Que legal. É bom, uma troca muito boa. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas agora eu quero voltar onde a gente parou, que a gente abriu um parênteses aí, né? A gente estava lá na sua faculdade. Agora a pergunta é, quando você entrou lá, você imaginava isso tudo que tinha pela frente? Na verdade, não. Na verdade, eu acho que tinha uma vontade dentro de mim, desde, assim, ainda sou nova, mas desde muito novinha, de ir, mas eu não sabia. Dessa proporção toda, né? Eu não sabia de toda a proporção. E esse mercado gigante, né? Eu não sabia. Então, eu cheguei na faculdade, quando eu passei, ainda os meus pais não tinham como me manter na faculdade. E assim, você passou na Federal, né? E eu passei na Federal. Foi uma conquista. Contra tudo e todos, né? Que ninguém acreditava ou apostava que você entraria, né? Foi. E aí, quando e eu é mérito seu, né? Você estudou pra isso, né? Exatamente. E quando eu entrei na faculdade, tinha um outro fator. Não tinha dinheiro para me manter lá. Aí o meu pai... porque a Federal você tem que estudar integral, né? Não tem como você trabalhar junto, né? Sim. O meu pai, na época, pegou um carro emprestado. Falou assim, Karina, na época era assim, até bastante. Eu tenho R$100. Dá pra gente pôr gasolina e ir. Pra te levar. Pra me levar. De mala e cuia, como se diz no interior. Ele falou assim, mas eu tô muito preocupado. Aí eu falei assim, não, pai, vai dar certo. Eu não sabia como. No dia que nós chegamos, eu subi na sala do reitor e fiquei esperando. Por horas. Falei, não, eu preciso falar com o reitor da faculdade. Olha. E o meu pai falou assim, mas como assim? Eu falei, não, minha inscrição tá feita? Tá. Falei, então tá bom. E aí... Mas o que você queria com ele? O que eu queria com ele? Falei, passei na faculdade. Não vou citar nomes aqui, Claro, né? tá certo. Mas eu falei assim, passei na faculdade, mas não tenho como me manter. O meu pai veio com R$100. Você pode me ajudar? Ah, você foi compartilhar a sua situação real. Eu fui pedir ajuda. Eu falei assim, a maneira que eu tenho é de um alojamento e de uma ajuda. Ele falou assim, nossa... Então você não sofreu sozinha, vamos dizer assim. Você buscou ajuda, não ficou também esperando cair do céu, né? Não tem como cair do céu, né? Uhum. Aí eu lembro a afeição dele. Ele falou assim... Ele esperou Karina. tudo, menos isso, né? Aí ele olhou na minha ficha. Aí ele falou, Karina, como assim? Eu falei assim, eu preciso de ajuda porque eu quero estudar. Aí ele falou assim, eu vou te ajudar. Porque assim, nunca me aconteceu isso. Uhum. E ele me ajudou muito. No começo, depois eu consegui um alojamento, depois eu consegui passar... Aí você morou dentro da própria faculdade? Dentro da própria faculdade. Aí 2 meses depois, eu consegui uns ticketzinhos que te dava direito a almoçar e jantar. Aí foi um período que eu fiquei um pouco sem ver meus pais, porque Ouro Preto de Campanha parece perto, mas... Era um pouquinho longe, para 7 horas. Quantas horas, mais ou menos? Umas 7 horas. Isso tudo? E não tinha então não é tão como perto, não. Não tinha como ter muita locomoção, enfim. E aí, eu consegui umas iniciações científicas na faculdade, eu conseguia me manter. Para ter uma bolsa, sim. Sim, eu tinha 3 bolsas na faculdade. Então, eu estudava, trabalhava no Xerox, depois eu ia para 2 iniciações científicas. Ou seja, tudo que foi possível para você capitalizar, você fez. Foi. E eu fui estudar. Falei assim, agora eu preciso estudar. Uhum. E aí,
assim, graças a Deus deu tudo certo. 4 anos ou 5 de faculdade? Foram 3 anos de 3, faculdade. é menos, Isso, aham. é menos. Foram 3 anos de faculdade. E aí eu lembro que eu ia a cada 4, 5 meses ver meus pais. Eu até 3 brinco. vezes no ano. É. É. Aí, na rodoviária de BH, a gente vai lembrando de histórias, a gente vai lembrando de pontos que marcam, né? Sim. Na rodoviária de BH, era interessante porque o ônibus que eu pegava, eu tinha que ir até Lavras, de Campanha a Lavras, de ônibus, de Lavras a BH, na época. Uhum. Só que o horário que eu chegava em BH, não dava para pegar um ônibus para ir para Ouro Preto. E não tinha essa facilidade de carona, BlaBlaCar. Naquela época não tinha nada disso, era um ônibus. O ônibus era 6 horas da manhã. Eu chegava 2h30 na rodoviária. Então, tinha uns rapazes de amarelinho que eles ficavam vigiando a rodoviária. O que eu fazia? Eu sempre ficava perto deles até dar 6 horas da manhã e aí eu ia para Ouro Preto. Tipo, insegurança. Porque aí eu tava em segurança, né? Aí quando eu vou pra BH, eu falo assim, gente, essa rodoviária ainda Tem traz história. Tem história. Aí eu terminei minha faculdade, graças a Deus, deu tudo certo. Falei, olha, eu preciso trabalhar, mas a minha vontade sempre foi trabalhar em setor público. Eu sempre gostei de coisas, vamos colocar setores públicos relacionados e aprender e leis. Mas no sentido de... Não no sentido de ser concursada e estar ali, ou isso também? Eu queria aprender ali. Ah, eu achava que ali era um caminho. Aí, na época, eu fui com o meu diplomazinho, sentei, falei assim, agora eu vou no gabinete. Funcionou, né, da outra vez, então... Pode ser que agora dê certo de novo. Pedi. Falei assim, olha, eu preciso de um emprego. Falei assim, como assim? Falei assim, olha, tá aqui meu currículo, eu tenho tal ideia para desenvolver e para fazer... Falou assim, mas a gente não tem vaga. Eu falei, eu posso fazer um estágio não remunerado? Ele falou, pode. Eu comecei a fazer esse estágio não remunerado 1 mês. No segundo mês, eu fui chamada no gabinete. Ele falou, Karina, a gente gostou muito do seu trabalho e você está contratada. Tipo, você provou primeiro que você era capaz, que não era só uma aventura. Exato. Que legal. Foi. E aí, foi uma passagem muito boa. Falei, agora eu vou fazer engenharia ambiental. Aí eu comecei a fazer engenharia ambiental, porque eu trabalhava, né? Você começou uma segunda graduação. Exatamente. Assim. Aí eu comecei a fazer faculdade em Três Corações. Nesse segundo caminho, trabalhava e estudava. Aí, quando eu comecei engenharia, eu falei assim, olha, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar e aprender mais dentro de um órgão estadual. Foi quando eu me registrei... era uma candidata, tipo, eram uns registros que tinham para estágio junto à FEAM. Que na época era SEMAD. E aí você foi como estagiária de engenharia. Aí eu fui. Do estágio, eu aprendi muito dentro do estágio. Assim, foi uma época... Foi aonde eu me alertei ao que eu poderia fazer. Porque eu estava do lado de dentro, né? Assim... Eu comecei a ver tanta coisa, eu falei assim, mas, nossa, como eu queria ajudar, esse processo não funciona dessa maneira, assim, não vai passar, vai impactar o empreendedor. Nossa, mas esse processo chegou aqui, eu falei, poxa, mas assim, a pessoa não seguiu, por exemplo, tal legislação. E entendi, você foi descobrindo coisinhas pontuais. Exato. Que se as pessoas soubessem, conseguiria passar mais rápido, ou sem esse vai e volta, ou sem perder tempo. Entendi. Aí eu falava, aí o pessoal ia lá e falava assim, olha, abre tal lei, eu sei, é extensa, mas ela vai te dar o caminho certo para você ir. Então, assim, foi um tempo de muita aprendizagem, eu saí de lá, passei um tempo na CDS, que é um outro órgão do Estado, aprendi muito na CDS, eu acho que foi um momento, acho que foi o momento que eu pude mais compartilhar vivências humanas da minha vida, porque os projetos sociais que são desenvolvidos, você tá de frente com tanta pauta que, assim, precisa de um olhar diferente, que às vezes em meia correria você não consegue perceber, que me abriu um outro olhar. Eu falei assim, nossa, poxa, é tanta gente que
precisa de ajuda, são tantas pessoas que precisam mudar mentalidades ou tantas realidades que a gente às vezes pode causar um impacto diferente na vida da pessoa. Ali começou a me causar um outro incômodo, assim, de ver várias situações, né, que não é possível falar aqui também, mas haver várias situações e ver o quanto esse olhar de quem está do lado precisa e que às vezes a rotina não nos deixa perceber, porque é muita correria para todo mundo e a gente entende. E eu comecei a pesar esses dois lados, foi quando eu decidi sair. Então você saiu do estágio, mas da faculdade também? Não, aí eu terminei o estágio. Do estágio, eu fui selecionada para trabalhar junto ao Estado. Sim. Trabalhei 2 anos junto ao Estado como cargo comissionado. Uhum. E desses 2 anos eu decidi sair para abrir uma consultoria. Entendi. Já cuidou de você hoje? A Raquel Luz é especialista em renovar a sua autoestima. Design de sobrancelha e micropigmentação, limpeza de pele, extensão de cílios, micropigmentação labial e maquiagem profissional. Saiba mais lá no Instagram, @raquelluz.pmu, e agende também a sua sessão de autocuidado agora mesmo no telefone WhatsApp 359 9990 4224. A Raquel Luz, especialista em beleza e cuidado facial, te espera. Doutora Lívia Regina Teilacker, Reumatologia e Clínica, e Dr. Robertson Rodrigues, Pneumologia e Ticiologia, atendendo na Rua Delfim Moreira, 324, primeiro andar, no centro de Varginha. Entrada 2 com estacionamento na Praça Mateus Tavares, número 140. Telefone de contato é o 35 3015 44 29. Siga no Instagram, @Livia_Teilacker e @R.Rodrigues Pereira Júnior. STN Contabilidade, contabilidade em geral, alteração de empresas, imposto de renda, pedidos de aposentadoria, registro de marcas, entre outros. Em Varginha, na Rua Venceslau Braz 730, no centro. Telefone WhatsApp é o 3212-9034. Unidades em Pouso Alegre, Lambari e Borda da Mata. Precisando de contabilidade? Conte com a STN. Siga no Instagram, @STN Contabilidade. Varginha Online é o primeiro portal de notícias da cidade. São 25 anos informando com liberdade, imparcialidade e credibilidade as principais notícias de Varginha e região. Você acompanha no Varginha Online. Siga no Instagram, @Varginha Online, ou acesse o site varginhaonline.com.br. Você já trilhou esse caminho, vamos dizer assim. Trilhei esse caminho, Eu falei assim, eu acho que eu posso agregar mais, pelo menos um pouquinho mais, e eu quero que a consultoria seja uma consultoria diferente. Já que você viu tudo que não é o ideal, você resolveu fazer do seu jeito. Exatamente. Preenchendo essas lacunas que você acreditava que poderia fazer diferença aí para as pessoas. Exatamente. Entendi. E aí foi assim, basicamente isso, minha história, até abrir a minha empresa, né? Quando eu abri a minha empresa, foi no passo a passo também. Foi indo assim de cliente a cliente. Sim. E sempre com um olhar diferente, Matheus. Eu falo que o diferencial é você olhar para o cliente como fosse o seu processo. É isso que eu faço na minha consultoria. Todos os processos, a partir do momento que elas entram, eles são meus. Então, assim, eu falo para o meu cliente, durma em paz. Esse problema agora pertence a mim. E eu não descanso enquanto eu não resolver o seu problema. E eu te posiciono. E os meus clientes criaram uma linha de conexão tão bacana comigo que eles ficam em paz. Quando eles colocam alguma coisa na minha mão, eles ficam em paz. E esse problema passa a ser meu. E eu luto por esse problema não, né? Por essa questão, eu acho que a palavra problema nem é boa. Sim. Essa questão até ser solucionada. Mas hoje a maior parte dos seus clientes são pessoas jurídicas, não físicas. São pessoas jurídicas, a maioria. Então são empresas, empreendedores. Sim. Mas como a gente acaba lidando direto com gente, claro. Então, assim, nós estamos falando... Eu sempre falo isso de um ciclo maior. Porque o trabalho que eu desenvolvo impacta desde o empresário até o trabalhador.
Então, Porque assim, é uma mudança de atitude ali, não pode vai ficar só impactar. ali, é a cadeia, né? Vai seguindo, né? Exatamente. Então, assim, é uma responsabilidade quando você para pensar, desde a empresa, mas em relação a todo o contexto da empresa. Então, hoje nós temos empresas de 200 funcionários, de 1.000 funcionários, de 500 funcionários. Às vezes, uma É atitude. todas essas vidas, um monte de família, um monte de gente que depende dessa Exatamente. renda para Exatamente. sobreviver, né? Exatamente. E graças a Deus, assim, eu consegui trazer isso para a consultoria, e ampliar para o setor empresarial, que foi aonde eu comecei a ver, que as empresas precisavam de um olhar a mais, de ver projeções futuras, e de ver os riscos. Eu comecei a montar planos de estratégias. A primeira foi para uma loteadora, que pertence a um grande amigo meu. Eu falei assim, vamos fazer? Ele falou assim, Karina, eu gostei da sua ideia. Eu falei, vamos fazer um planejamento de 1 ano, com todos os riscos e possibilidades dentro do que o mercado apresenta hoje. Nós vamos planejar isso e, de acordo com o que o mercado for mudando ou for oscilando, nós vamos fazer essa transação. E aí nós vamos mudando de acordo com o que o mercado apresenta, isso no caso da loteadora. E funcionou muito bem. Nós tivemos aí 7 loteamentos aprovados em 1 ano, de verdade, Matheus. Com todas as E licenças com todas ambientais, as tudo licenças certinho. ambientais, da tramitação, desde a pequena documentação, que é tirar CCIR, TR, descaracterização do imóvel, aprovação do loteamento, a planta, ao licenciamento ambiental e a viabilidade, entregue em mãos. Então, assim, foi um planejamento que nós fizemos em conjunto com a loteadora, que funcionou. Desse 1 ano que funcionou, eu falei, vamos implantar para os próximos? E assim nós fomos implantando de empresa a empresa. E é um trabalho muito bacana, porque quando eu tenho noção do que pode acontecer, eu posso ter mais um direito de escolha. Então, qual que é o meu risco diante do mercado? O que o mercado está me apresentando? Então, assim, eu te dei, nós damos uma oportunidade maior pensando em conjunto da minha decisão, porque às vezes a minha decisão vai afetar, ou às vezes a minha empresa, ela não está rendendo, mas por diversos fatores. O que pode estar acontecendo ali no meio? Vamos descobrir junto? Você Porque vai às fazer vezes é essa um plano. força-tarefa para Exatamente. descobrir. Exatamente. Olha só, Karina, que legal. E eu vejo que você gosta, né, desse assunto, você gosta de gente, você se emociona. E assim, quem assiste ou quem ouve podcast se conecta muito com as histórias. E eu gostei muito dessa que você cantou, mas eu queria que você fosse mais fundo, mais profundo. Eu queria que você trouxesse aí, não precisa falar nomes, claro, mas um personagem, alguém que impactou aí a sua vida em qualquer fase dos seus trabalhos, mas alguém que o seu trabalho fez diferença na vida dela. Eu queria que você pensasse aí uma história e que você compartilhasse aí com a gente, já que você é tão ligada em pessoas, ligadas em gente e que Sim. pode até, quem sabe, aí emocionar quem está assistindo. Sim. Eu acho que a que mais impactou, que foi a virada de chave, né, foi realmente a loteadora. Quando nós pegamos a loteadora, o cliente estava passando por uma situação muito difícil. Então ele estava. Nós temos momentos de baixa e de alta na vida, né? Tudo, né? Uma roda É gigante, uma né? roda gigante. E aí, no momento de maior baixa dele, eu fui lá. Falei assim: não, vamos desenvolver esse trabalho junto, não desanima. Olha aqui o seu hall. Eu abri para ele, imagina, ele, né, com a experiência Uhum. dele, e eu, uma menina, né? Eu falei assim: vamos abrir suas pastas? Ele falou: Karina, por quê? Eu falei assim: não, porque hoje você vai sair daqui animado. Ele falou: vou sair daqui animado? Karina, olha tudo que eu tô passando. Eu falei assim: não, mas a sua empresa não pode Você morrer. enxergou uma luz no fim do túnel para ele. Eu falei: não, eu falei assim: não, a sua empresa não pode morrer. Uhum. Olha quantos contratos você tem. Você tem tudo. Ele falou: Karina, eu não tenho nada. Eu falei: sim, você tem credibilidade do mercado. Olha. Quando a gente tem confiança e credibilidade, a gente muda a história. Uhum. Falei assim: então isso você não perdeu, você tem seu nome. E o nome é tudo, Matheus. Quem vê você, quem me vê, quem vai ver esse podcast, né? O pessoal Sim. que vai ver o podcast, ele vai lembrar do nosso nome e de toda a nossa trajetória.
Nós podemos estar na alta ou na baixa daqui, né? A gente não sabe, o mundo é um giro. Mas o nome Mas o nome é o maior patrimônio. Exatamente. Às vezes as pessoas vão confiar, por mais que você esteja em uma baixa, pelo seu nome, pela sua credibilidade, pelo seu respeito e por tudo que você carrega. Então, nós abrimos toda a planilha, né, dele, todos os contratos. Ele acreditou em você ali naquele momento. Falei assim, vamos fazer um plano Que legal, de estratégia. Hein? Foi muito bom. Ele falou, vamos fazer o plano de estratégia, que foi a primeira empresa. Mas você já foi com essa intenção lá ou você sentiu na hora e falou? Eu fui com a intenção. Eu fiquei estudando, vi que sim. era o momento. E aí, eu estava desenvolvendo um trabalho que eu não estava vendo um retorno ali de loteadora. Com vários contratos. Então, assim, a minha cabeça começou... Sabe quando... 1000 por hora. Bug. Eu falei assim, não, você tem vários contratos, você não pode desistir agora. Agora, não. Ele falou, Karina, como assim não? Eu falei assim, olha, vamos fazer 1 ano desse jeito. Se não funcionar, eu te devolvo... ele vai saber quem é, né? Falei assim, eu te devolvo todo o meu dinheiro de contrato. Nós vamos colocar isso em contrato. E você assinou dessa maneira. Falei assim, eu te garanto, se nós fizermos o passo a passo, vai dar certo. E eu ficava estudando o mercado, estudando qual cidade poderia dar viabilidade maior primeiro para capitalizar, qual cidade estava em baixa, qual renda per capita era boa. E nós começamos Você cresceu profissionalmente assim também. Com esse empenho, com esse entusiasmo, você se tornou uma melhor profissional, claro. Foi. Dedicação e estudo. E nós desenvolvemos um trabalho em conjunto maravilhoso. Hoje, eu sou muito amiga dele, com a esposa dele. São referências para mim. E foi onde iniciou. E ele falou assim, Karina, você tem muito jeito com as pessoas. Você tem que expandir isso. Eu falei, não, mas como eu vou expandir isso? Ele falou assim, olha... resolver esse tipo de situações não é comum no mercado. E ter pessoas que façam isso também não é comum, que abrace a causa e que vai junto, tipo, meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, aconteceu um problema, é sábado, é domingo. Não, nós vamos juntos, vamos pegar na mão todo mundo e vamos caminhar junto, porque vai dar certo. Então, assim, eu acho que ele foi a pessoa que me impulsionou. Isso faz muito tempo? Isso faz 5 anos. 2020. 5, antes da pandemia um pouquinho ou já era pandemia? Antes um pouquinho. E dali eu acho que só foi crescimento, graças a Deus, e a gente pôde desenvolver isso para mais empresas. Agora a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo para o momento imobiliário com Terra Brasil Negócios Imobiliários. E estou recebendo aqui pela 2ª temporada consecutiva a empresária Márcia Araújo. Bem-vinda, coisa boa recebê-la aqui, tá? Obrigada, Matheus. É um prazer enorme estar aqui com você de novo. Esse podcast que é um sucesso, uma delícia para nós estarmos aqui. Obrigada. E hoje a Márcia vai falar para a gente sobre imóveis de alto padrão. São bons investimentos? São ótimos investimentos. A única observação que se tem que fazer é a localização desse imóvel e qual a finalidade que você está comprando esse imóvel, né? Se for para uma finalidade de investimento, também você vai olhar aí a localização, porque isso vai lá na frente mostrar para a gente se vai ter uma valorização desse imóvel ou não. Então, se é de alto padrão, mas num bairro que não é... Exatamente. Entendi. Se é um alto padrão, mas se o bairro não comporta aquele alto padrão, porque o imóvel tem os ciclos, né? De ascendência, estabilidade e decadência. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso lá na frente. O que vai acontecer no entorno desse lugar onde está esse imóvel sendo comprado de alto padrão? O que já tem ali que demonstra que ele é alto padrão e o futuro do que vai acontecer ali. Márcia, e para quem quiser mais informações, como que faz? Entrar em contato com a gente por nossos telefones ou pelas redes sociais, @Terra Brasil Imobiliária, ou pelos nossos telefones 359 8707-9945 ou 35-3222-8410. Nós estamos hoje localizados na Vila Pinto, na rua Alberto Cabre, número 380, do lado do antigo fórum. E aí você olhou a sua carreira de uma maneira diferente também depois disso, né? É tudo depois muito... do desafio ter dado certo, te abriu um monte de horizonte, né? Sim. E, Matheus, é sempre um desafio.
Eu sempre brinco com a minha equipe que a cada processo novo que a gente pega, não sei se com você é assim, é um desafio. A cada pessoa que você entrevista aqui é um desafio. Eu adoro desafios. É, Eu eu acho que além também. da gente se tornar melhor, a gente fica mais preparado. Sim, e é um desafio Pensa que vida porque sem graça, se não tiver desafio não nenhum, é, se tudo igual o tempo inteiro, que chatice, né? concordo com você. Não tem jeito. Já A gente ficamos amigos. tem que seguir, gente. Tem Eu que acho que seguir. um dia é melhor que o outro. Exatamente. E na consultoria é assim, porque é muito dinâmico. Porque cada processo é uma história diferente. Eu nunca Não tem consegui. receita de bolo, né? Não tem. Cada um é de um jeito, né? Cada um é de um jeito e cada um de uma maneira. A forma com que você conduz o processo, a lei que você coloca, aonde você enquadra, são tantos requisitos que, assim, conduz de maneiras diferentes. Eu nunca consegui pegar um processo igual, de verdade. Cada pessoa é uma necessidade diferente. São necessidades e você vai aprendendo de acordo, né, com o tempo. Eu falo que por isso que é um desafio, porque todo dia eu aprendo alguma coisa nova e eu Qual foi o sempre, seu maior desafio até hoje na sua carreira? na minha carreira, É. o meu maior desafio foi uma intervenção que nós fizemos no Triângulo Mineiro. Uhum. É uma Você fazenda trabalha região e mais, né? Não é só índice em torno Varginha e cidades próximas, né? Não. Eu trabalho Minas e São Paulo, é mais direcionado Ah, Minas e abrangência estadual nos dois. Exatamente, a abrangência estadual dos dois. Mas esse processo em específico, ele tinha muitos poréns. Uhum. Porque era uma área embargada, porque o produtor, ele comprou, na verdade, sendo enganado. Ixi, Então, aí é assim, problema, hein? É, E pra resolver isso, para resolver. Então, assim, ele comprou com embargo a área, ele achou que poderia ter um maior fragmento ali dentro da intervenção, porém não poderia. E aí nós tivemos que fazer um trabalho em conjunto, assim, suado, né? de muito passo a passo. Vamos falar que de consultoria foi o maior, porque, assim, ele pagava essa área parcelada. Nossa. Nós tínhamos o nosso trabalho a se desenvolver. A área se encontrava embargada, então quer dizer, ele não podia produzir na terra dele ainda. Uhum. Para conseguir esse desembargo foi uma luta, porque aí a gente entra numa outra pauta de... Uma outra esfera, né? Exato, de auto de infração, de requisitos ambientais. Então, assim, ele não tinha noção de nada disso. Era uma pessoa que foi criada de interior, que, tipo, pegou tudo que tinha, comprou a área para poder produzir. E ainda foi enganada, Foi ainda hein? nada da vida dele, entendeu? Poxa E eu vida. fiquei assim, eu falei assim, não, eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso fazer. Na área de consultoria, eu acho que foi o maior desafio, assim, profissional. E missão dada, missão cumprida. Exatamente. Deu certo. Deu certo. Agora, recentemente, eu acho que o maior desafio foi rede social. Você não postava nada? Eu era uma pessoa totalmente... Offline. Profile, Offline. que é a palavra. E você sabe que tem Então. uma geração cada vez aumentando mais, né? Do profile, É que pessoal que não quer postar, que Exato. não quer vida social ali E nas olha, redes sociais, né? Exatamente. E olha que interessante, Matheus. Eu era uma dessas pessoas. Mas o que te fez mudar? Quando eu comecei, eu falei assim, olha, eu não quero divulgar, eu quero trabalhar cliente Só a fazer teu cliente, trabalho e só pronto. fazer meu trabalho. Só que eu fui percebendo, no início, era um ponto que me marcava de ajudar. Depois eu fui percebendo que mais pessoas precisavam ser alcançadas. Só que Porque você tá num universo limitado, né? Como que você vai Exatamente. chegar longe, né? Eu falei, nossa, quanto egoísmo não compartilhar informação. E quando eu cheguei nesse ponto, eu falei assim, olha, eu quero compartilhar informação. Eu quero que as pessoas estejam situadas do que está acontecendo. Ou de uma lei que mudou, que pode, às vezes, mudar o rumo do que ela vai fazer. Uma informação bem dada, ela transforma. E por que não fazer? Mas eu ainda tinha uma resistência.
E aí eu encontrei uma equipe de marketing maravilhosa, que me deixou, assim, muito à vontade. Ela falou assim, Karina, vamos junto nesse projeto, vamos fazer com calma. Eu lembro assim, recentemente, que faz 2 meses que eu tenho rede social. 60 dias. 60 dias. E meu marketing muito, assim, eu falo que são pessoas extraordinárias porque eles foram... Te abraçaram, né? Eles abraçaram a minha causa e eles foram muito pacientes comigo. Porque eles falavam assim, não, Karina, vamos de novo. Você quer passar essa informação? Então, vamos fazer da melhor forma. Então, assim, foi... Talvez sendo... a paciência que você teve com algumas pessoas lá Sim. atrás, você está recebendo de volta. Foi a retribuição. A retribuição do universo. Legal. Foi Bacana. A retribuição, sim. E Bacana. eles me abriram um leque tão grande... que eu me senti abraçada, exatamente, eu me senti abraçada e eu fui compartilhando informações e foi muito bom, porque o retorno foi muito legal. Então eu tive várias conversas com várias pessoas que iriam tomar, por exemplo, atitudes que viram a informação e falaram assim, nossa, Karina, a lei mudou ou eu tenho direito a essa lei também, eu posso fazer assim? E eu comecei a falar assim, gente... que bacana, compartilhar, trocar informação é essencial. Então, legal. assim, acho que está sendo uma virada de chave, né, de uma pessoa que não gostava de... E agora tá adorando, postando todo dia. Exatamente, postando todos os dias. Aqui, já vamos quebrar o protocolo, vamos mandar um abraço aí pro Tibé, que tá acompanhando as nossas gravações aqui nos bastidores. Já entrevistei ele aqui no podcast, contou várias histórias aí de Paris e mundo afora pra nós, viu? Exatamente, Tibé, Cíntia, muito obrigada. Vocês estão fazendo toda a diferença na equipe e eu só tenho a agradecer a vocês, assim, eu acho que por tudo, por todo o nosso trabalho em conjunto, tá sendo o diferencial hoje da minha vida, as pessoas que realmente estão causando um impacto muito grande. A gente causa impacto na vida das pessoas e as pessoas causam impacto na nossa vida, né? E eu agradeço a Deus por essa retribuição do universo, igual você disse, de ter pessoas assim do meu lado. Que legal. Então, eu senti aqui e falei, mas, né, que bom que você percebeu que é isso mesmo, né? É isso mesmo. Agora a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo para o Momento Jurídico com Andrade Costa e Miranda. Estou recebendo aqui hoje advogado Juliano Miranda e professor também. Bem-vindo, viu? Um prazer recebê-lo mais uma temporada aqui no nosso podcast. Obrigado, Matheus. É uma satisfação. Muito bom aqui participar desse projeto tão grandioso que você vem conduzindo tão bem ao longo desses anos. E hoje, o professor Juliano vai falar para a gente sobre o paciente desmarcou a consulta ou procedimento em cima da hora. O médico pode cobrar mesmo assim? Matheus, tema polêmico. Os médicos também, os profissionais da área de saúde têm essa dúvida que é recorrente e nós temos que fazer uma análise mais cuidadosa a respeito disso. Primeiro, o Código de Defesa do Consumidor não vê com bons olhos essa história do médico cobrar o paciente se o ato não foi realizado, ou seja, se a consulta ou se o procedimento não foi realizado. O Código de Defesa do Consumidor não vê isso com bons olhos. Mas aí existe uma situação. Deve existir uma política muito clara entre o médico e o paciente, onde há uma informação escrita, clara, informada previamente ao paciente, que ele deve, em caso de algum problema, algum imprevisto, desmarcar com alguma antecedência, justificando. Já vi julgados, inclusive, onde o paciente foi devidamente informado, em contrato, por escrito, estava ciente disso, e o médico reservou a agenda para ele. O médico reservou lá 1 hora para realizar um procedimento. E aí o paciente não comparece e o médico fica com a agenda vazia, porque outro paciente não pode ocupar aquele espaço e ele deixa de ganhar. E o médico, depois de tanto informar, explicar, passar essa política para o paciente, e o paciente não compareceu e não justificou, o médico cobrou. E o judiciário entendeu que a cobrança era devida. Mas atenção, não é a cobrança do valor do procedimento que não foi realizado. Seria, por exemplo, uma multa. Vamos imaginar que um procedimento custa R$1.000. O paciente não compareceu, não justificou, desmarcou em cima da hora ou simplesmente não deu satisfação. O médico pode cobrar esses R$1.000? Não.
Não é esse o entendimento do judiciário, não é esse o entendimento do Código de Defesa do Consumidor e nem do Conselho de Medicina. Uma multa, um valor, que não é o mesmo valor do procedimento que não foi realizado. Super bem explicado. Ok? Aí sim. E para quem quiser saber um pouquinho mais de informações, como faz para entrar em contato com vocês, Juliano? O nosso perfil no Instagram, @Andrade Costa e Miranda, ou @Professor Juliano Miranda, que são os nossos perfis aí de redes sociais. Ou pelos nossos telefones, 35 9146 4207. Até aproveitando o gancho, né, da abertura, nós fomos compartilhando informações e foi muito bacana, Matheus, essa troca. Você cresceu muitos seguidores também, hein? Cresceu, você viu? Quando eu comecei a te seguir para agora, já deu um avanço aí. Eu comecei a perceber que algumas questões assim no Brasil vão muito além. E economicamente falando, quando a gente... Você atua nessa área financeira também? Bem pouco, só em casos exclusivos com Entendi. clientes. Tá. Então, O assim, foco é só ambiental, quando, empresarial. só quando algum cliente precisa, e aí nós vamos buscar esse mercado As informações para isso, entendi. Exatamente. Mas olha como que impacta, igual as notícias que nós estamos trazendo em rede social, impacta desde o trabalhador até o empresário, impacta de ponta a ponta. Eu comecei a me sentir na obrigação de compartilhar, porque eu estou recebendo informação e eu passo informação para os meus clientes e talvez muitas pessoas não tenham essa informação e elas têm e precisam, né? Têm o direito de saber. Então essa foi a sua motivação. Sim. Entendi. Sim, porque eu acho que as pessoas precisam ter acesso à informação e às vezes em meio à correria eu preciso ter acesso a essa informação, né, para o meu dia a dia e nós precisamos compartilhar essas informações. Eu falo que não é questão de lado, é questão de informação, é questão de união que nós precisamos ter enquanto população e direcionamento dentro do que nós estamos fazendo enquanto população, que é cobrar. Então, foi realmente uma virada de chave nesses 60 para 2 dias. meses, meu Deus, eu tô impressionado. Não, para 2 meses, meu Deus. Mas eu acho que tudo Eu não imaginava que era tão pouco tempo assim. Que bom. Foi. Acho que tudo na minha vida foi, meu Deus, né? Sim. Sempre foi uma virada. E tá sendo muito bom compartilhar e ver que as pessoas estão realmente vendo e percebendo o que está acontecendo e assim juntos nós podemos agregar, né? Eu falo que juntos nós somos realmente mais fortes. É clichê, mas é a verdade. Super real. É só juntos e unidos que nós vamos fazer a diferença para alguma coisa. Então tá sendo muito bom essa dinâmica, assim, eu tô gostando bastante. Que legal, Karina, muito bom. Nós estamos com o tempo daquele jeito, mas eu não posso deixar de te perguntar isso. Como você se enxerga daqui 10, daqui 15, daqui 20 anos? O que você tem aí de Karina do futuro mentalizado? Claro, a gente sabe que cada dia é um dia, cada coisa é uma coisa, mas a gente faz planos. Há aqueles que você possa contar, claro. Matheus, eu projeto uma Karina sempre mais responsável, sempre humilde, sempre humana, sempre dedicada, sempre voltada com um olhar e uma presença positiva, podendo agregar. Uma Karina muito familiar também, porque eu amo minha família. Então, e é a base, né? E é a base. É tudo, com certeza. Podendo trazer mais impacto na vida deles, mais impacto na vida de outras pessoas, que eu possa ser uma pessoa que agregue muito a todos. Então, acho que... Objetivos nobres. Essa que coisa é a Karina boa. que eu vejo no futuro. A gente tem um quadro que é uma delícia e muita gente gosta desse quadro e assiste. Às vezes até lá no YouTube a métrica Deus. sempre tá lá nesse top 10. Você topa o desafio de participar do top 10? Eu topo. São 10 perguntas de cunho pessoal pra gente conhecer um pouquinho mais da Karina. Vamos lá. Agora a gente vai fazer uma pausa no nosso bate-papo para o momento CrossFit bravíssimo. Estou recebendo aqui o coach Cássio, bem-vindo. Muito bom recebê-lo aí para Pílulas pela segunda vez aqui no nosso podcast, hein? Matheus, estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Pela segunda vez vou estar aqui falando dessa modalidade incrível que é o CrossFit e convidar a todos e mostrar um pouco mais da nossa modalidade. E hoje o Cássio vai falar para a gente sobre como o CrossFit ajuda a prevenir dores e lesões comuns.
Muito boa pergunta e uma pergunta que é mais do público geral, né? Muito legal. Primeiro, são exercícios que vão dar força para o nosso corpo. Força, a gente previne muita dor, muita lesão. Segundo, os exercícios do CrossFit, normalmente a gente pede muita postura. Postura para levantar um peso, postura para iniciar e terminar um agachamento, por exemplo, ou qualquer outro exercício. Postura para se pendurar numa barra. Então, o que acontece? São exercícios que melhoram a nossa postura. Uma postura melhor, um corpo mais forte vai te prevenir dor, lesão. E principalmente ao longo da vida, o ser humano ele vai tendo muita dor lombar, muita dor no ombro, muito desgaste articular. Então, esses exercícios eles vão trazer para você um fortalecimento muscular, uma prevenção de lesão. E quanto mais bem posturado você tiver nos exercícios, você vai transferir eles para a vida. Então isso vai reduzir lesão, vai reduzir dor, vai te deixar um corpo bem mais forte. Ou seja, tratando o problema lá no começo, lá na causa, né? Exatamente. Você vai deixar a base bem forte para você não sofrer lá na frente. Exatamente isso. E quem quiser saber um pouquinho mais de informações sobre o Bravíssimo, sobre o CrossFit, como que faz? A gente está ali no Santa Luísa, Rua Marieta Almeida, número 615. E se você quiser entrar em contato com a gente pelo telefone, a gente tem um WhatsApp que é 359 8438 4442. Tem o Instagram também, né? Temos o Instagram também, CrossFit Bravíssimo. Topa o desafio? Vambora. Ela não sabia disso, tá? Eu gosto de pegar o convidado Olha, não assim, sabia de mesmo. surpresa. Vou tomar uma aguinha. Ah, o aqui. Tibé já participou e tirou de boa. Vamos lá. Ó, o que você queria ser quando criança? Ai, quando eu queria ser... Ai, nossa, que difícil. Aquele sonho de infância. Tá, eu queria ser grande, não sabia como. Olha, ninguém nunca me respondeu. Eu tô na 11ª temporada. Eu faço esse quadro praticamente desde o início. Sério? Que legal, legal, muito bom. Qual é o seu prato predileto? Frango caipira. Bom, hein? Uma delícia, não Que é? delícia, Bom demais. show de bola. Você tem algum filme, alguma série que você gosta, que recomenda pra quem tá assistindo? Lobo de Wall Street. Bom, hein? Muito bom. Curti. Você tem um talento escondido, alguma coisa que você faça, que pouca gente sabe que você faz, mas você tem habilidade para. Que pouca gente sabe. Ah, às vezes não é tão escondido assim, mas vai que é escondido, né? Sim. Eu gosto muito de fazer ações sociais. Aí eu também não gosto de falar muito. Entendi. Você porque faz, mas sem se expor. sem me expor. No sentido de ONG, de ajudar. Sim, Entendi. porque eu acho que quem faz o bem pro próximo faz o bem para si mesmo, sabe? E eu já precisei de muita ajuda, então poder contribuir, nem que seja um pouquinho, e fazer parte de histórias me motiva. No sentido de responsabilidade Sim. social. Entendi, legal. É uma viagem inesquecível. A minha equipe de marketing vai rir de mim, mas Jericoacoara foi, assim, minha viagem Que inesquecível. legal. Eu tenho vontade de ir lá, eu nunca fui Ai, lá. maravilhoso, sabe? Resenha, a praia é muito gostosa, eu pude ir, eu adorei É lá que é muito. canoa furada ou é pedra furada? Pedra Furada. Pedra furada. É muito gostoso. Eu me senti numa paz, foi uma viagem, assim, de muita paz. Recomendo, uma praia muito gostosa, é uma vilazinha só pé na areia, muito bom, eu gostei Que legal, muito. muito bom. Um livro. Um livro, 48 Leis do Poder, meu livro preferido. Eu vi um post seu sobre isso. Sim, Eu nunca li esse livro, é bom mesmo? vou te dar um de presente, é maravilhoso. Olha, já gostei, muito bom. Com quem você gostaria de tomar um café? Hoje eu gostaria de tomar Pode ser famoso, pode ser nacional, internacional, pode ser alguém que infelizmente já tenha Sim. falecido, não sei. Sim. Hoje eu gostaria de tomar um café com uma pessoa que virou referência na política para mim, que é o senador Cleitinho. Ele tem feito diferença em Minas Gerais e eu estou gostando muito do trabalho e do posicionamento dele. Ele não tem lado, ele tem posição e eu gostaria de tomar um café com ele. Se ele estiver assistindo, quem sabe já fica a dica aí, né? Um dia marcante da sua vida. Um dia marcante da minha vida foi um aniversário da minha mãe. Esse aniversário da minha mãe foi muito marcante.
Ela fez 52 anos, tinha ocorrido situações dentro da minha casa e a gente montou tudo do jeitinho que ela queria. Foi o primeiro aniversário que a gente conseguiu proporcionar Que tudo do jeito legal. que ela queria. Então, assim, me marcou Te muito. marcou. Top. Muito bom. A última coisa que você pesquisou no Google? A última coisa, o tarifaço. Muito bom. Agora, uma frase, um pensamento, uma filosofia de vida, algo que sirva aí de mensagem final do nosso episódio. Ok. Eu vou repetir. Não é que tudo vai dar certo. Eu vou fazer de tudo até dar certo. Legal, hein? Bom? Motivação para você que está nos assistindo aí. Karina, eu quero muito te agradecer pela oportunidade da gente conversar, poder conhecer um pouquinho mais de você, um pouquinho mais dos seus trabalhos. Aprendi muito, não sabia praticamente nada e terminando esse episódio já tô entendendo muitas coisas. Ai, que bacana. Né? Que legal, espero que essa seja a percepção também de quem está assistindo e torço muito aí para que Deus continue abençoando os seus trabalhos, trazendo clientes para você. Passa aí redes sociais, como as pessoas podem entrar em contato com você também, tá? Deus, muito obrigada pelo tempo de escuta, por ter me convidado, por ter tido esse olhar também frente ao meu trabalho e pela sua empatia. Muito obrigada, eu me senti à vontade aqui. Que eu bom, me senti fico em feliz, casa. que legal. Então, muito obrigada, sua energia é muito boa. Então, Que assim, bom. só agradecer, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Passa aí redes sociais e contato. carinaferreira.consultoria e o telefone é 35 99704 7302. Quem precisar de mim, eu estou à disposição. Maravilha, é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, dê um joinha aqui embaixo, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos do WhatsApp. Vamos enviar esse link aí para que mais pessoas possam conhecer as nossas histórias. Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, até mais.